Fala pessoal, beleza? Mais um dia aqui, estamos encerrando já a nossa matéria de movimento circular. Última parte do conteúdo, quero que a gente fale aqui, estuda sobre transmissão de movimento. A ideia de transmissão é você ter algum tipo de aparelho, alguma maquinário, coisa que a gente inventa para transmitir movimento, transmitir o movimento de um lugar para o outro. Por exemplo, a gente tem engrenagem aqui. Uma engrenagem que está se movimentando assim, ela pode pegar em outra engrenagem para poder se movimentar e passar e transmitir essa movimentação para outros lugares. Então a ideia da engrenagem é justamente, se alguém começou a se mover, ou se você fornece energia, bateria, para uma engrenagem se movendo, ela consegue mover várias outras e transmitir essa energia ou transmitir esse movimento para outros componentes, outros lugares mais distantes. Então temos aqui ferramentas para isso, justamente. Para a gente ver alguma coisa para a gente poder estudar, a ideia é que a gente está transmitindo movimentos circulares. Então são coisas que giram. Para girar, toda vez que algo gira, a gente fala que ela gira segundo ou de acordo com o eixo de rotação. Então, por exemplo, se isso aqui está girando dessa forma, a gente tem um lugar de referência em que não está se girando. A gente fala que a gente tem um eixo aqui, que é o eixo na vertical, em que ele serve de referência para girar em torno dele. Posso colocar esse eixo de rotação do jeito que eu quiser. Se gira desse jeito, beleza, o eixo é na vertical. Mas se eu deito aqui e começo a girar desse jeito, o eixo está na horizontal. Então é como se fosse tipo um ponto parado. Então se eu pego o meu braço aqui e começo a girar dessa forma assim, sempre algo que lembre algo circular, o eixo de rotação está aqui nessa parte do meu braço. Se eu giro o meu pulso aqui, o eixo de rotação está aqui. Então a Terra, por exemplo, que gira, ela fica girando dessa forma, ela gira ao redor, em torno, né, de um eixo. No caso, até a Terra é um pouquinho inclinada, o engraçado da Terra, porque o eixo dela, em vez de ser assim, em vez da Terra girar assim, a Terra é um pouquinho inclinada e gira desse jeito. E esse é o eixo que a gente fala que ele tem uma inclinação de 23 graus. É uma coisa boa para a geografia, que é uma coisa boa para a gente. Então, tudo que vai se gira em torno de um eixo. Então, quando eu tenho as engrenagens aqui, se você pega a engrenagem e tem um furozinho dela para poder ter tipo as coisas que começam a girar ela, a gente fala que o eixo de rotação está bem no centro dessa engrenagem. Então, bem no centro aqui das engrenagens está um eixo de rotação, que eu vou girar em torno deles. Gira assim. E algumas observações das engrenagens. Se eu tenho uma engrenagem aqui que está girando nesse sentido, aí quando eu vou pensar em sentido em torno de giro, sentidos em torno circular, eu tenho que pensar no relógio. O sentido que o relógio segue não é esquerda, direita. O sentido do relógio é horário ou anti-horário. Então, se você pega o sentido horário, que é o sentido em que os ponteiros estão apontando, idêntico do relógio de ponteiros, você tem aí o sentido horário. Se você pega o sentido ao contrário, se você dá a volta ao contrário, sentido anti-horário. Então, olha, pega essa engrenagem aqui, vamos supor que eu tenho duas engrenagens. A ideia da engrenagem é uma coisa ser dentada. Isso aqui a gente chama de dentes, para poder justamente uma coisa empurrar a outra. Então, vamos supor que alguém gira lá de trás, a bateria está fazendo isso aqui girar nesse sentido aqui. Esse é o sentido anti-horário, contra os ponteiros. Então, ao fazer isso aqui, você está pressionando o dente aqui. Então, você está empurrando esse dente para vir para cá. Então, essa engrenagem gira essa outra engrenagem aqui no outro sentido, no sentido anti-horário. Então, já a primeira observação que a gente observa de engrenagens é que elas sempre giram em sentidos contrários. Toda engrenagem que está dentada uma com a outra sempre vão girar em sentidos contrários. Então, por exemplo, se eu colocasse uma terceira engrenagem aqui e ela está girando desse jeito, ao girar essa engrenagem, esse dente puxaria ou levantaria essa engrenagem para cima. Então essa engrenagem começaria a girar nesse sentido. Sentido contrário, seria no sentido horário. Então, a primeira observação de engrenagem é essa. A segunda observação de engrenagem é o seguinte. A engrenagem, quando se trata de engrenagens parecidas, coisas iguais, principalmente nos nossos exercícios, a quantidade de dentes delas, que são essas pazinhas, né, para poderem se encaixarem, elas são proporcionais ao seu tamanho. Então, quanto maior for a engrenagem, mais dentes ela tem. Quanto menor a engrenagem, menos dentes. Então, eu posso pegar e fazer uma relação, bem uma razão simples com isso. Posso pegar e falar que o número de dentes de uma engrenagem, ela é proporcional ao seu raio, que é o tamanho dessa engrenagem, que normalmente a gente se trata de engrenagens aqui que são circulares. Então, a gente pode falar do raio dela. Então, o número de dentes da engrenagem A dividido pelo raio A, essa quantidade de dentes que eu tenho pelo tamanho, ela é proporcional, se eu pego uma outra engrenagem parecida, a quantidade de dentes que ela tem dividido pelo seu raio. Então vamos supor nesse caso aqui bem simples. Se eu quisesse descobrir qual é a proporção entre os raios, qual é o tamanho de uma engrenagem em relação à outra.
Só pelo tamanho, pela quantidade de dentes eu consigo saber. Olha, vamos supor que essa engrenagem pequena aqui, são 4 dentes. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 dentes dividido pelo raio dela. Vou chamar raio de A porque eu quero só mexer numa proporção. Aqui, olha, essa outra engrenagem são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. Então o raio de B aqui. Então eu vou ter uma relação simples aqui, em que o raio de B ele é o dobro do raio de A. Então o tamanho disso aqui, do raio, é o dobro do outro tamanho lá. Então é assim, é uma boa relação para a gente começar a usar para pensar em engrenagens. A mais simples possível. Mas beleza. A outra parte física que importa aqui é o seguinte. Quando eu tenho eixos, que a gente fala que assim, elas são eixos separados, porque olha, eu tenho um eixo de rotação que está girando assim, está girando em torno desse centro, e outro eixo que está girando assim. Então eu tenho duas engrenagens em eixos diferentes. Eu tenho tipo duas bolinhas de eixos aqui. Posso colocar até as engrenagens tudo juntas assim, coesas. Passa um cano entre o centro delas, aí elas estão com o mesmo eixo de rotação. Elas giram assim, giram juntas. Mas se eu coloco elas fora, com dois canos passando pelo centro delas, então você tem dois eixos de rotações. Então toda vez que a gente está na transmissão de movimento e fala que ela tem eixos de rotações diferentes, então como se fossem dois canos ou separadas, tem uma característica física importante. Toda vez que estão em eixos diferentes, a gente anota assim, toda vez que eu tenho eixos diferentes de rotação, ou seja, não estão conectadas por um cano só, por exemplo, elas têm uma propriedade. A velocidade linear de uma é igual à velocidade linear de outra. Então aqui a gente vai tomar aqueles conceitos que a gente viu do MCU, velocidade linear, velocidade angular e tudo mais. Então toda vez que estão em eixos diferentes, as velocidades lineares são iguais. Então é como se você pudesse calcular a velocidade linear desse e ser igual à velocidade linear desse. Como consequência aqui, a gente tira algumas observações. Velocidade linear, se a gente for substituir, é como se fosse o ômega A vezes o raio de A. Velocidade B é ômega B vezes o raio de B. O ômega, se a gente for lembrar, eu posso falar que é 2πf. No caso, a frequência de A. Vezes o raio de A. E o ômega B é 2π, frequência de B, vezes o raio de B. Então, cancelando os dois π's aqui, me sobra essa característica. Vou destacar ela aqui. Que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Sempre, toda vez que você tiver em eixos diferentes, engrenagens e outros casos que a gente vai ver também. Isso aqui é interessante porque me fala o seguinte, pensa assim comigo, você tem uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena. Se essa aqui dá uma volta, ou seja, ela demora um tempo para dar uma volta, a frequência dela, o período, né? Você pode relacionar o período. Se essa aqui dá uma volta completa, você acha que essa aqui deu apenas uma volta também, que ela é menorzinha? Então, você tem um grandão aqui, deu uma volta, essa aqui vai ter dado mais. Então, essas relações aqui de frequência e raio é justamente isso. Essa aqui tem que dar mais giros, essa aqui tem uma frequência maior para que essa aqui dê uma volta só. Então, quanto maior o raio, menor a frequência, ou ao contrário. Quanto menor o raio, quanto menorzinha, mais ela tem que girar. Tem que ser maior a frequência para poder compensar a roda grandona. Então, é uma relação interessante que a gente tem aqui. Nas engrenagens, a engrenagem a gente vai ficar muito nesse detalhe de diferencial dela, a questão dos dentes. Mas é a mesma ideia. E o legal dela também é mexer com a questão de sentido. Mas essa característica aqui a gente vai carregar para as próximas máquinas que a gente usa, essas próximas maquinarias que a gente usa. Então, engrenagens é a primeira dela. Então, se eu fosse resolver o exercício, seria simples. Vamos supor assim, olha, que eu tenho até essa situação aqui, ó, encontrei essa relação. E eu quero saber aqui qual que é a frequência da pequena, ou quantas voltas a pequena dá em relação à engrenagem grande, sabendo aqui... pronto, só isso. O que eu faço? Substitui aqui. Vou pegar a frequência de A, eu quero saber qual que é a frequência de A em relação a de B, né? Pego o raio de A eu vou chamar de RA. Igual aqui a frequência de B, que eu não sei. Aliás, para deixar uns números, para deixar mais bonito, vamos falar que eu tinha dito assim que a frequência de B, contei lá, era de 20 Hz. Ela é uma engrenagem rápida, ela dá 20 voltas por segundo. Então aqui eu multiplico aqui, ó, a frequência de B, então posso colocar que é 20 Hz
vezes o raio de B. Só que o raio de B eu já te dei essa relação através dos dentes, que é 2 vezes o raio de A nessa situação. Então coloca assim. Não preciso saber o raio de A porque eles se cortam aqui. Então a frequência de A vai ser aqui 40 Hz. Ou seja, posso até pensar direto na relação do raio, tá? Se o raio é o dobro da outra, a frequência tem que ser também a metade, consequentemente. Ou então o dobro. Se essa aqui é a metade, a frequência é o dobro. Ou seja, se essa aqui dá 20 voltas em um segundo, para compensar essa aqui ser pequena, ela tem que dar 40 voltas por segundo, porque uma tem o dobro de raio da outra. Beleza? Aqui só tem um detalhezinho. Cuidado, que quando eu peço o diâmetro, eu posso falar um pouquinho diferente do raio, tá? O diâmetro de um seu dobro da outra, aí pode dar uma diferençazinha. Mas lembra que você precisa do raio. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. O outro exemplo que a gente tem é quando a gente tem dois discos que estão sendo ligados aqui por uma correia. Antes a gente tinha as engrenagens em que um dente batia no outro para girar. Aqui, ó, esses dois discos eles estão separados, mas algo tem que fazer eles girarem. Ao girar esse aqui tem que girar junto. Então eu uso uma correia para isso. Ou uma corrente, ou uma fita, algo do tipo assim, que ao girar aqui, por exemplo, giro desse jeito. Essa correia aqui vai girar aqui, vai fazer pressão, vai fazer um contato aqui que vai fazer girar. Então eu giro isso aqui gira junto também. Aqui, ó, ele é interessante porque, diferentemente da engrenagem, o sentido aqui vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu giro essa roda aqui, esse disco que a gente chama para esse sentido, que é o sentido horário, essa cordinha que vai pegar vai ser girada para lá, então ela vai fazer isso aqui, ela vai deslocar para lá, e ao fazer isso aqui, ela vai rodar para fazer isso aqui. Vai pressionar, né? Vai fazer uma força para fazer isso aqui. Então, quando vai pegar, também vai no sentido horário. Então, o sentido que essa roda gira, que esse disco gira, é o mesmo sentido que o outro disco gira, ligados aqui por uma correia. Esse é o objetivo. Então isso aqui é muito comum, a gente usa isso aqui muito em motores, a gente usa isso aqui, por exemplo, na bicicleta. Aqui você tem tipo o pedal aqui, você gira aqui o pedal, você vai girar essa parte aqui da parte de trás da roda da bicicleta para fazer girar. Então é um mecanismo muito eficiente para transmitir movimento. E a parte física aqui também é parecida. Qual que é o que rege os princípios da transmissão de movimento? A questão dos eixos de rotação. Tá vendo que aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo? E eles não estão ligados, não estão concêntricos, não estão no mesmo centro, tipo assim, eles não estão juntos, eles estão em pontos separados, como se fossem duas coisas. Então, toda vez que você tem essas duas coisas aqui, tem de características velocidades lineares iguais. Então, toda vez que você tem eixos diferentes, você tem velocidades lineares iguais. Eu tenho que usar aqui meus conceitos físicos. Tenho que usar velocidade linear, angular, raio, frequência, essas coisas. E aqui a questão e a diferenciação é que o sentido dessa tem o mesmo sentido da outra, para poder calcular a questão do sentido. Mas aqui também serve o bom senso também. Esse disco não é grande? Se ele dá uma volta completa aqui, você acha que isso aqui deu apenas uma volta? Ele vai ter dado mais voltas também, porque ele é menorzinho. Então serve aquelas proporções. Então o que a gente calculou lá para a engrenagem serve também, que a frequência de A vezes o raio de A tem que ser igual à frequência de B vezes o raio de B. Então pega um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um disco aqui, que o raio de A aqui, ele seja de 2 centímetros, é um trem pequeno. Eu quero saber qual que é a frequência de B aqui, sabendo que, aí eu estou inventando um exercício, sabendo que o diâmetro de A, do diâmetro de B, o diâmetro, seja de 8 centímetros. E que o período de A seja aqui de 1/8 de segundos. Ou seja, para ele dar uma volta completa, ele demora 1/8 segundos. Ele é bem rapidinho, ele dá um giro rapidinho. Ele é pequenininho, 2 centímetros, pequenininho, e ele dá um giro rapidinho. Então, eu quero saber, te dei essas informações, te joguei, e aqui eu vou começar a brincar com essas coisas assim. Então, o que eu penso? Estou no meio da prova, estou fazendo a prova, jogou essas coisas, essas informações, que eu tenho que pensar, olha, estou mexendo com um desenho bem específico, um desenho que eu sei que está mexendo com transmissão de movimento. O que eu vou olhar? Vou olhar para os eixos. Está em eixos diferentes. Está em pontos diferentes. Então, se está em eixos diferentes, velocidade linear é igual. Então, posso pensar que esse é igual a esse.
caso já não te dê o valor da velocidade linear, caso eu estou brincando com outras coisas, eu nem perguntei ela aqui nessa situação. Posso lembrar dessa fórmula aqui, que é a consequência dessa coisa física. Então, a gente gosta mais de brincar com essa fórmula aqui, mexer com os raios e tudo mais. Então, posso lembrar disso aqui. Aí, beleza. Vejo as informações e começo a substituir. Vejo se está tudo na unidade bonitinho e começo a substituir. Então, bem, eu tenho que o raio de A é 2, a frequência de A eu não te dei, mas eu te dei outra informação de A, que o período é de 1/8. Então eu tenho que lembrar que período e frequência, uma é o inverso da outra. Então se o meu período aqui é 1/8, a minha frequência aqui vai ser de quanto? Multiplica cruzado, a frequência vai ser de 8 Hz. Já estava em segundos, então vai ser 8 Hz. Beleza, achei a frequência aqui do meu A. Então eu tenho a raio de A, frequência de A. Frequência de B é o que eu quero achar. O exercício está perguntando. Raio de B. Raio de B eu te dei a informação aqui. Se o diâmetro é 8, o diâmetro é o dobro do raio. Então o raio tem que ser 4. Então vem cá, só substitui. Então vai ficar assim, ó, a frequência de A, que é 8 Hz, vezes o raio de A, que é 2. Frequência de B, que é, não sei, é o que eu quero achar. E o raio de B, se o diâmetro é 8, o raio é 4. Aqui, olha, tá vendo que tá centímetro e centímetro? Não precisa transformar para metro porque ambos estão em centímetros, tá? Então é como se centímetro cortasse com centímetro, não vai fazer diferença não. Eu só tenho que tomar um grande cuidado. Vamos supor que eu... Vamos continuar. Vamos fazer aqui e vamos continuar. Então, corta ali. 8 aqui, 4 aqui dá 2. A frequência de B vai ser 4. 4 Hz. Ou seja, o que eu estou falando, querendo dizer? A proporção de um é o dobro da outra. Então, enquanto esse aqui dá uma volta, esse aqui dá 2 voltas. Então, se esse aqui deu uma volta, esse aqui deu apenas metade de uma volta. É isso que ele está querendo dizer. Vamos supor que eu te pergunto assim, então tá, qual que é a velocidade aqui do disco de B? Velocidade linear do disco de B. Eu posso usar a fórmula aqui, 2πrf, já que eu estou mexendo com frequência. Então você vem aqui, coloca 2, coloca o π como 3, que eu quero achar um número bonito. O raio aqui de B, o raio de B é 4 centímetros, né? 4, e a frequência de B, a gente achou aqui, 4. Então quando você faz essa continha, que dá 6, 24 com 4, 80, 96. Aqui eu tenho que tomar um cuidadozinho, porque eu usei o raio como se fosse centímetros. Então minha resposta aqui vai dar centímetros por segundo. Não é mais bonito, a gente gosta de usar metros. Então é só transformar. 96 centímetros é como se fosse 0,96. Então deixa para transformar mais para o final, porque fica mais legal de mexer com as vírgulas. Se você transforma aqui antes, colocaria 0,03, você vai ter que carregar a multiplicação com vírgula antes. Não vale a pena. Transforma no final que é mais de boa. Tá? 0,96. Se eu perguntasse qual que era a velocidade de A, 0,96, porque elas têm velocidades iguais, estão no mesmo eixo, estão em eixos diferentes. E por último, sei lá, se eu perguntasse a velocidade angular aqui, por exemplo, de A. A velocidade angular é 2πf de A. É só para aproveitar a questão. Então vai ficar 2π, a frequência de A, que a gente calculou que é 8. Então aqui vai dar 16π. Deixa em π. Então 2π rádio por segundo. Pronto. Então os exercíciozinhos, quando você tem eixos diferentes, vão ficar sempre brincando com essas coisas, com essas informações. Então tome cuidado apenas com unidade, tome cuidado daí. Se eu estou te dando frequência em RPM, eu posso te pedir em segundos, em hertz. Tome cuidado aí com a questão do diâmetro. Então assim, é só essas coisas. A gente vai brincar mais com isso aí. Hoje a gente fica só com eixos diferentes. Na próxima aula a gente vê do mesmo eixo e vê o caso de bicicleta, que mexe com tudo, tá? Então, esse exercício. Vambora, tchau.